Queridos irmãos em Cristo, neste primeiro domingo na Quaresma, eu quero lhes trazer uma reflexão que tem por base a primeira carta de Pedro, no capítulo 3, dos versos 13 em diante, que assim nos dizem: Quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por toda, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Naquela época, apenas algumas pessoas, a saber 8, foram salvas por meio da água. E isto é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu ao céu e está à direita de Deus. A Ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Até aqui a palavra do Senhor. Querida comunidade reunida virtualmente, este texto é um texto bem propício para a nossa época, para a época que nós estamos vivendo, pois ele é um texto que nos fala do sofrer por causa da justiça. Nós vivemos tempo de sofrimento e esse tempo muitas vezes parece constante, mas nós não sabemos o real motivo de estarmos sofrendo. E talvez Deus, durante a nossa vida, nem nos responda o porquê do nosso sofrimento. Mas não é por isso que nós devemos nos abalar, pois Cristo, Ele nos concede força, perdão e vida eterna diante das provações que nós passamos, como nos diz o verso 14. O texto bíblico nos diz que somos bem-aventurados quando sofremos por causa da justiça. E Ele não para por aqui. Ele continua nos animando e dando condução ao nosso viver, quando Ele diz que nós não devemos nos amedrontar no verso 15. Bem pelo contrário, ao invés de se amedrontar e nos alarmarmos com as ameaças que estão à nossa volta, nós somos chamados a santificar Jesus Cristo como Senhor em nosso coração. Mas como que a gente santifica a Cristo? Alguns de vocês, alguns de nós podemos nos perguntar. O testemunho cristão, ele inicia pela fé que está nos nossos corações. E essa fé, ela vem pelo ouvir e pelo meditar da palavra. Nós precisamos estar firmados na palavra de Deus, para que nós possamos estar preparados para responder qual a razão da nossa esperança, mesmo que seja em meio a notícias ruins que nós ouvimos. Ou seja, Deus nos chama a nos fortalecermos em Sua palavra, termos uma fé mais firme, uma caminhada mais madura em Deus, para que quando alguém perguntar onde está a nossa esperança, mesmo em meio a dificuldades, nós saibamos responder. E eu lhes pergunto,
Qual é a razão da tua esperança? Onde tu colocas o teu coração e amparas a tua vida? Como cristãos, nós temos de estar firmados em Cristo, que é a nossa rocha, que é o nosso consolo e o nosso abrigo, que nos dá forças para seguirmos adiante dia após dia. Sim, nós temos de estar preparados para contar às outras pessoas a respeito dessa verdade, sempre que nós tivermos oportunidade. Verdade essa que vem com Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou, vencendo a morte, nos dando perdão dos pecados e a chance de uma vida eterna. As pessoas precisam observar nas nossas vidas uma resposta fiel ao nosso Deus diante das adversidades. E com isso, elas podem querer saber o motivo das nossas ações, de onde vem a nossa força. E assim ouvirão que ela vem do Evangelho. Mas o texto ele nos lembra que nós não devemos anunciar as maravilhas de Deus de forma arrogante ou de forma impositiva, querendo impor coisas para as pessoas. Nós devemos defender o Evangelho de forma mansa e com temor, mostrando um testemunho da verdade de forma humilde. Afinal, assim fez o próprio Senhor Jesus Cristo. Diante disso, a carta de Pedro não diz que será fácil para cada um de nós anunciarmos da sua palavra. Ela fala sim que haverá aqueles que difamarão o Evangelho e também o nosso anúncio. Por isso, nós temos de ter certeza de que nós não anunciamos a palavra de Deus por nós mesmos, mas anunciamos a esperança que vem da cruz de Cristo, pois Ele, Jesus Cristo, venceu o mundo, venceu os problemas e as tempestades que nós hoje passamos. A palavra também nos diz que, sendo da vontade de Deus, é possível que nós soframos por praticar o bem, por levar a mensagem da salvação. Mas Pedro, ele não fala que nós devemos desanimar, bem pelo contrário, ele assim o faz para nos lembrar de que nós devemos seguir levando a palavra de Deus, para que Ele cresça no nosso viver, para que Ele nos use para alcançarmos pessoas. Deus não disse que a nossa vida seria uma vida de alegrias. Ele disse que nunca nos dará um fardo maior do que nós podemos carregar. Mas Ele assim o diz para lembrar que nós não devemos carregar o nosso fardo sozinhos sobre os nossos ombros, mas pedirmos a sua força e a sua condução no caminhar diário. E o texto nos mostra no versículo 18 e também nos seguintes, que antes de nós veio aquele que sofreu o pior por nós, que é Jesus Cristo. Ele morreu uma única vez pelo meu e pelo teu pecado. Os nossos sofrimentos, portanto, não são um castigo pelos nossos pecados, nem servem para pagarmos pelos nossos pecados. Cristo já pagou esta dívida por nós na cruz. E a sua ressurreição nos mostra a consumação disso diante de tudo o que nós vemos. Cristo, Ele morreu para restaurar o nosso relacionamento com Deus, de modo que não apenas em cultos nós possamos encontrar o Pai, mas onde nós estivermos. Além disso, o verso 19 nos diz que Jesus Cristo desceu ao mundo dos mortos para pregar aqueles que vieram antes dele, vencendo todas as forças e os poderes deste mundo. Porque o poder de Cristo, ele ultrapassa todos os poderes. O nosso Deus, ele é soberano sobre tudo e todos. E por mais que nós achemos que não, ele tem conduzido toda a história e tem cuidado dos seus. Ele assim o fez, ele assim o faz, como nos lembra o texto bíblico
bíblico de Noé e do dilúvio. O dilúvio é um símbolo de batismo. Tanto no dilúvio como no nosso batismo, a água é sinal de limpeza, do regenerar de Deus. E nós devemos viver o nosso batismo diariamente. O mundo ele foi purificado quando Noé e a sua família foram salvos do dilúvio. O batismo nos purifica e nos renova para uma nova vida diariamente. E a partir do batismo e da entrega dos nossos corações a Deus, nós temos de pedir a condução e o lapidar do Espírito Santo na nossa vida. Se assim nós o fizermos, tudo será melhor, pois Deus agirá e trabalhará por meio de nós e por nós quando nos orienta a levarmos a sua palavra. Sendo assim, em meio às provações, nós podemos nos sentir tentados a reclamarmos e a nos desesperar. Mas Deus ele nos chama para algo muito maior. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Ele sofreu e morreu por nós. Seu poder e autoridade estão acima de todos os outros. O nosso poderoso Senhor nos perdoa em nosso batismo e nos dá a chance de uma vida limpa, de uma caminhada com Ele diária. Ele nos coloca na igreja, onde nós podemos nos amparar e abençoar uns aos outros. Ele nos abençoa, nos concedendo que falemos aos outros sobre a vida que nós temos nele, de maneira que também eles participem das bênçãos do Senhor. O nosso desafio para essa semana, para a nossa vida, para esse tempo de quaresma, é o seguinte: que nós possamos reclamar menos e entregar mais o nosso viver a Deus, que nós possamos nos preocupar menos e pedir a condução de Deus, de modo que Ele nos dê a ousadia de levar o seu Evangelho em fala e em ações, àqueles que necessitam desta esperança. Amém.